A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma, para você que se encontra cansado, para você que está pensando em desistir da tua vida, para você que não consegue acreditar mais em nada, para você que não tem expectativa de vida. Deus tem uma palavra que vai te levantar do pó, que vai ressuscitar a tua fé, que vai te levantar das cinzas a qual você se encontra nesse momento. E eu te peço que no nome de Jesus Cristo você fique até o final, porque estaremos lendo algo da parte do Senhor. Salmos 33, versículo 20 e 21. Dois pequenos versículos. Deus ele colocou em meu coração desde ontem, quando eu estava no altar. Eu tive meditado nesse texto, nesses versículos, e quero trazer algumas reflexões da parte de Deus para a sua alma nesse momento. Salmos 33, versículo 20 e 21. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a minha e sobre a tua vida neste momento. Meus irmãos, o salmista Davi, esse texto que é um texto muito grande e rico, e esses dois versículos que está inserido nesse texto fala sobre o júbilo do crente. Júbilo é a alegria, a felicidade do crente na contemplação das obras de Deus. Então, nesse texto fala sobre o crente se regozijar na presença de Deus, o crente se alegrar, pois o Senhor, ele é digno de louvor. Nesse texto, o salmista Davi, ele louva ao Senhor com a harpa, ele exorta os crentes a louvar o Senhor com harpa, cantar ao nome do Senhor com saltério de 10 cordas, cantar ao nome do Senhor um cântico novo, tocai bem com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, porque todas as suas obras são fiéis, porque Ele ama a justiça e o justo e o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. É um texto muito rico que fala sobre as grandezas e a felicidade que um crente, que um servo do Senhor deve se alegrar, não pelo que Deus ele pode dar, mas pelo que ele já deu, que foi Jesus Cristo de Nazaré, que é e sempre será a nossa esperança de salvação, que sempre será a nossa expectativa de vida, de alegria e de verdadeira felicidade enquanto estivermos vivos. Então eu separei esses dois pequenos versículos para falar algo de Deus para a sua vida. Então, nesse texto que nós lemos, no versículo 20 e 21, o salmista Davi, ele fala, sendo servo do Senhor, a nossa alma espera no Senhor, porque nós sabemos que o ser humano, ele contém a alma. O ser humano contém o corpo, a alma e o espírito.
que Deus ele deu para o ser humano viver na terra. Só que quando você é crente, quando você determina a servir a Deus, tudo que você espera, tudo que você almeja, tudo que você anseia, tudo que sua alma deseja, estar no Senhor, porque é dele que vem todas as tuas expectativas, porque é do Senhor Deus que vem tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que te falta, tudo aquilo que a sua alma precisa. Louvado seja Deus. Então, quando nós não temos a Deus, quando nós não temos a Jesus, a nossa alma que contém os sentimentos, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é de memória boa e ruim, nós esperamos em muitas coisas e nos decepcionamos. Quando nós não conhecemos quem é Jesus, quando nós não somos servos do Senhor, a nossa alma, ela se inclina para os desejos do mundo, que não pode saciar a nossa alma, que não pode dar a verdadeira alegria para a nossa alma, que não pode dar paz verdadeira para a nossa alma, porque o único nessa terra que é capaz de compreender o que se passa dentro de cada alma, de cada ser humano, é o Criador do ser humano, é o Criador de todas as almas, que se chama Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista Davi, sendo servo do Senhor, ele disse: a nossa alma espera no Senhor. A minha alma, a minha felicidade, ela é provida pela presença de Deus. Porque a presença do Senhor, ela é uma fonte inesgotável de alegria para a minha alma. A presença do Espírito Santo de Deus, que vem do nosso Senhor Jesus, ele é uma fonte de poder, ele é uma fonte de amor, de alegria inesgotável para a minha alma sobreviver e não desfalecer com as dores desse mundo. Louvado seja Deus. Então, quem saiba, você que me ouve nesse momento, esteja com a sua alma aflita, doente, você já ouviu promessas de homens, você já esperou pelas promessas dos homens, pessoas têm falhado com você, pessoas têm te decepcionado e a sua alma está triste, a sua alma está chorando, está sangrando, porque o ser humano é falho e é pecador. Mas eu tenho uma boa alegria para te dar. Pela palavra de Deus. Eu tenho algo que vai levantar a tua fé através da palavra de Deus. Tem um versículo que diz em Provérbios, louvado seja Deus, que fala que a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Ou seja, o nosso coração, ele tem desejos, ele tem vontade, ele tem sonhos, só que nem sempre esses desejos, esses sonhos que o nosso coração almeja, eles se realizam. E por causa disso, o nosso coração fica abatido. O seu coração fica abatido por não conseguir o que você quer. Só que tem um porém. Salomão, ele diz que uma boa palavra alegra o coração.
E é essa boa palavra que eu estou pregando para você, Jesus Cristo de Nazaré. Porque Jesus Cristo, ele é a boa, a perfeita e agradável palavra que pode alegrar a sua alma nesse momento. Você não pode ter dinheiro, você não pode ter nada nesse mundo, mas se você tem a boa palavra que se chama Jesus Cristo de Nazaré, você será um homem, uma mulher alegre e feliz nessa terra. Porque a sua esperança está no Senhor, que é eterno, que é perfeito, que nunca falhou, que nunca errou, que nunca perdeu uma batalha e que sabe fazer tudo e todas as coisas no tempo perfeito dele. Louvado seja Deus. Então, um crente, um servo do Senhor, as necessidades dele, as necessidades dela, ela espera no Senhor. Um crente genuíno, verdadeiro, ele não busca, ele não corre atrás de felicidade, de glórias humanas, porque ela sabe que a única forma dele ser feliz, da alma dele ter prazer, da alma dela ter um gozo eterno, ter uma alegria eterna, é esperar no Senhor. Ainda que a dor esteja grande, mas eu vou esperar no Senhor. Eu sei que Ele vai mudar a minha vida. Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu. Tirou-me de um charco de lodo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu falo para a sua vida. Não espere pelo homem, não espere por ter uma vida bem-sucedida. Deus, ele está preocupado com a sua alma, o que está acontecendo dentro de você que ninguém consegue resolver e que só Deus pode resolver. Louvado seja Deus. Então, a nossa alma, para quem é servo do Senhor, espera no Senhor. Porque quem espera no Senhor nunca é decepcionado. Davi diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência a mendigar, a passar fome. Porque esse Deus é um Deus de provisão, é um Deus que cura, que salva, que liberta e que sabe socorrer a alma daqueles que esperam pela sua misericórdia. Então espere no Senhor, meu irmão e minha irmã. Acalma a sua alma e deixe Deus fazer a obra dele na sua vida. Louvado seja Deus. E o salmista Davi vai falar mais. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Há duas coisas aqui muito interessantes. O ser humano, quando ele não tem e quando ele não pode recorrer a certos recursos na dificuldade, ele fica sem auxílio, ela fica sem auxílio. Tem pessoas que se matam, tem pessoas que tiram a própria vida, tem pessoas que entram para a vida da prostituição, porque já não tem mais recurso, já não tem mais auxílio do que fazer da vida. Ela olha para dentro de si e fica se perguntando: o que eu vou fazer? A quem eu vou me recorrer? E o diabo bota na cabeça dessas pessoas: vai se prostituir, vai se drogar, vai matar, vai roubar.
Porque essas pessoas não têm auxílio, não têm ajuda de ninguém. Só que eu te falo que Deus, ele botou homens e mulheres fiéis na terra para te ajudar, para te auxiliar na tua dificuldade. Você não está sozinho nessa batalha, você não está sozinho nessa guerra, meu irmão e minha irmã. Levante a tua cabeça. Deus quer te ajudar. Existem homens e mulheres fiéis na terra que estão dispostos a pelejar, a jejuar, a padecer para salvar a tua alma da condenação eterna. Ainda existe um auxílio para você. Não é porque você se encontra sem saída que para você não tem mais jeito. Não é porque você não sabe mais o que fazer que para você não tem outra forma de você solucionar o teu problema. Existe sim um auxílio divino para a sua alma. Esse auxílio não vem do homem. Esse auxílio não vem do bem material. Esse auxílio não vem de palavras que confortem os nossos corações. Esse auxílio vem da palavra de Deus, que auxilia o ser humano que está perdido, que guia o ser humano ao caminho da santidade quando o ser humano está perdido, que faz o ser humano voltar ao estado da natureza de santidade que Deus o criou e estabeleceu para ele viver com Deus para toda a eternidade. Assim como foi com Adão e Eva, mas por causa do pecado, nós ficamos sujeitos à natureza caída. Por isso que nós sofremos, por isso que nós choramos, por isso que a nossa alma sofre, por isso que nós ficamos sem saber o que fazer. Mas só que Deus, Ele é a nossa esperança. Deus, Ele é o nosso auxílio e também o nosso escudo. No mesmo livro de Provérbios, se os irmãos forem ler e buscar, louvado seja Deus, o livro de Provérbios também vai falar bem assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confia. Ou seja, tudo que está escrito na palavra de Deus é puro, não há mancha, não há contradição, ainda que muitos dizem, mas a palavra de Deus não há contradição. O ser humano com a mente limitada que se contradiz, mas Deus, ele nunca se contradiz. A mente humana, o raciocínio humano é limitado. Só que toda a palavra de Deus, ela é pura. Cada versículo, cada palavra que está escrito na palavra de Deus é pura, é santa. Você pode confiar na palavra de Deus, porque ela é pura. E ela se torna um escudo para a sua alma. Ela se torna uma fonte de proteção quando você acredita nela. Você pode ver pela vida dos apóstolos, discípulos. Eles viveram, fizeram prodígios, maravilhas, curas, milagres, porque eles confiaram na palavra do Senhor, que é pura. E a pureza da palavra de Deus se tornou um escudo para proteger eles dos demônios que eram usados na vida dos escribas e dos fariseus para tentar derrubar os mistérios do reino dos céus. Então, a presença de Deus é o que todo ser humano precisa. Porque no versículo 21, o salmista Davi vai falar: pois nele se alegra o nosso coração. Quando fala nele, está falando do Senhor. Porque o seu coração só vai ser alegre
Quando você entregar o seu coração para Jesus, quando você se deleitar na palavra de Jesus, aí sim, verdadeiramente, você será feliz. Porque o seu coração está posto a um Deus vivo e santo, que é uma fonte inesgotável de amor e de alegria, e que faz o coração do ser humano que confia nele transbordar de amor, transbordar de felicidade. Porque esse é o Deus que nós servimos e cremos e pregamos. Então o seu coração só será alegre se você esperar pelo Senhor, se você deixar o Senhor ser o seu auxílio, se você deixar Ele ser o teu escudo, Ele te proteger daqueles que lutam contra a sua vida. Aí no versículo 21 ele fala: pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. A Bíblia fala que o nome de Jesus, dado por Deus, foi dado acima de tudo e de todos. O nome de Jesus não é qualquer nome. O nome de Jesus é santo. O nome de Jesus, ele é glorioso. O nome de Jesus, ele é poderoso na terra. O nome de Jesus desfaz as obras do diabo. O nome de Jesus desfaz os feitiços e os encantos que fazem contra a vida do ser humano. O nome de Jesus é que dá sentido à vida do ser humano que está sem rumo. O nome de Jesus é que transforma o ser humano de um estado horrível de calamidade para um estado de prosperidade e de benignidade, de amor, de alegria, de mansidão. Porque esse é o nome do nosso Senhor. Por isso que os crentes verdadeiros são felizes. Porque esperamos no Senhor. Temos o Senhor como nosso auxílio. Temos o Senhor como nosso escudo. Temos a nossa alegria posta nele, porque o nosso coração está no nome dele, e é no nome dele, que é santo, que nós acreditamos. E é pelo nome de Jesus que podemos profetizar cura, milagres e libertação para as almas que estão oprimidas por Satanás, pelas almas que estão enfermas e que se desviaram do Evangelho. Eu vou ler aqui para os irmãos João capítulo 3, o que Pedro fala para Jesus. Jesus é abandonado por muitos discípulos, e a confissão de Pedro. Jesus estava pregando um discurso duro e tinha muitos discípulos que seguiam Jesus. E eu vou resumir. Quando Jesus começou a pregar duro, a falar palavras que confrontavam, muitos começaram a fugir, porque não suportaram as palavras de Jesus. Porque evangelho é mudança de vida. Aí no versículo 68, Pedro diz para Jesus, depois de Jesus ter perguntado para os discípulos: vocês também não querem ir, não? Mas Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, não há outro lugar para ir, não há outra pessoa que você possa recorrer
que possa te dar palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavras de vida eterna para te salvar. Só Jesus tem promessas de vida eternas para te dar. Só Jesus tem curas e libertações para te dar. Fora de Jesus, nós não temos nada, porque Jesus é Deus. E o homem sem Deus, o homem não é nada. Então não há para onde o ser humano possa ir, se não for por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. O ser humano sem Jesus está perdido, está falido. E não pode vencer o pecado, porque só Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário. E todo aquele que for batizado, todo aquele que crê em Jesus, como diz as Santas Escrituras, rios de água vivas fluirão